Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Neste podcast, nós vamos falar sobre a relação da Art Nouveau e a moda. Essa relação com a forma orgânica e aí a forma sinuosa dos espartilhos, dessa forma S que o espartilho provoca, né, no corpo feminino, tem tudo a ver com essa forma orgânica e sinuosa dos objetos e das obras Art Nouveau. E esse exemplo aqui é um abajur do Tiffany, Louis Tiffany. Ele é parente do Tiffany da bonequinha de luxo. Eu não lembro o que ele é, mas não sei se é irmão, se é tio, enfim, é da mesma família. E ele vai falar assim: a beleza é o que a natureza nos concedeu como um presente supremo. Então, quer dizer, definindo como o Art Nouveau, né, o que domina nessa estética Art Nouveau é a natureza. Por quê? Porque sempre vai trazer essas linhas sinuosas, a ideia de assimetria. Então você geralmente, quando você faz um portão, por exemplo, da sua casa, em estilo Art Nouveau, você não vai fazer um lado igual ao outro. Você tem uma espécie de assimetria que é característico da própria natureza. A natureza ela não é 100% perfeita, equilibrada, igual um prédio grego, né? Ela tem essa coisa que vai fluindo, vai nascendo as folhas ali de uma forma muito aleatória, muito fluida, enfim. E o mais interessante do Art Nouveau é que ele tá dentro dessa coisa das artes aplicadas, né? Então, ele não vai ser só de artes plásticas, enfim. Ele vai estar dentro da arquitetura, das artes gráficas, do design. Então, ele está sempre atribuído à ideia de forma, mas a função daquilo. Então, todos esses prédios, apesar de lindos, eles têm uma função, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o Vitor Horta, que eles construíram essa casa Tassel, né, situada em Bruxelas, que foi construída para esse cientista, e hoje em dia é um hotel. E se vocês repararem nos detalhes, principalmente da varanda ali, depois na parte interna, essa ideia de como se fossem galhos ou caules, né, de uma planta. Os arabescos, né, são criados nessa época? Não, os arabescos, eles são árabes. Por isso que é arabesco. Eles são... E eles são mais ou menos, são anteriores. Mas anteriores. Eles são usados nessa época ou não? Pelo Art Nouveau? Eu acho que não. Porque o que acontece? O arabesco, ele é um padrão que ele se repete. Você perceber, até quem usa muito referência aos arabescos é o Escher, aquele artista da matemática. Ele repete várias vezes uns pássaros, enfim, que uma forma se encaixa na outra de forma infinita. Uhum. E o Art Nouveau não é muito essa ideia, porque o Art Nouveau é muito livre. Ele não tem essa ideia de um encaixar no outro e se repetir infinitamente, como uma coisa bem simétrica, né? O Art Nouveau ele é assimétrico. Viu, gente? Não tem ligação. E esse por dentro eu acho fabuloso, né? Que vocês veem que na decoração ali do chão, que são mosaicos com todas essas formas sinuosas, a escada, ela tem essa pegada ali na parte para corrimão, nas paredes, então, e o ferro e o vidro vão dominar essa construção. Reparem, por exemplo, nessas colunas que sustentam a escada, que são caules, né? Caules que viram flores, né? Então é tudo muito Parece um tronco, Parece né? um tronco que vai virando, né, uma grande árvore que vai desembocar nessa clarabóia maravilhosa que é o vidro. O vidro e o ferro são exemplos da modernidade. E na arte a gente vai ter um muxa, né? As pessoas chamam de várias formas,
que foi um artista da República Tcheca. Ele, em 1887, ele se muda para Paris. Então, na verdade, ele, apesar de ser tcheco, boa parte da obra dele é produzida em Paris. Então ele tem toda essa referência do Art Nouveau na obra dele. Aliás, a figura feminina, a figura da mulher, uma grande questão dentro do Art Nouveau. Se vocês repararem nas joias, eles sempre trazem mulheres, figuras de mulheres, com cabelos longos, cacheados. E esses cachos remetem a essas formas orgânicas da natureza. Tá? Então essa aqui é a Sarah Bernhardt, que foi uma atriz de teatro muito importante dessa época. E aí ele vai ter um contrato com ela de 6 anos, a partir de 1894, para fazer esses posters, que são litogravuras, são gravuras em pedra, que ele fazia de uma forma totalmente incrível, com muitas cores, né? Nessa época a litogravura já permitia você usar mais cores possíveis. E ele também vai fazer essas litogravuras, que foi contratado por uma empresa que vai fazer tanto sucesso que ele vai ter que repetir, vai fazer de novo, enfim. E aí essas aqui são as estações. Ele faz a primavera, o verão, outono e inverno, a partir dessas alegorias das mulheres representando as estações. O que acontece? Apesar da arte dele não seguir essa forma do espartilho, ele não trazer mulheres da época, né, retratadas, como fez o impressionismo, ele traz essas figuras como se fossem figuras gregas, né, com esses panos jogados no corpo, mas ele traz essa ideia da sinuosidade, que é característica do Art Nouveau, da forma feminina, né, muito sensual, e é muito característico dessa época, do começo do século XX. E esses são outros trabalhos dele também, sempre com mulheres, flores, natureza, enfim. Então ele fez também trabalhos para publicidade, né? Fez. Toda essa arte, na verdade, Art Nouveau, assim, o Toulouse, ele, né, é sempre voltado para publicidade, porque já que era uma arte aplicada, né, uma arte que se usa por uma função. O que eu acho muito interessante na Art Nouveau é como ela vira uma coisa que influencia todo o meio, né? Então, assim, você tem bolsinhas de pano, né, que são totalmente Art Nouveau, que parecem animais, né, que tem formatos de libélula, são anéis em formatos de libélula, são presilhas de cabelo em formato, sei lá, de besouro, de animais, né? As próprias roupas, né, essa silhueta S, né, ela é uma forma sinuosa, né? Eu fico impressionado como abrangeu toda a vida. Toda a vida criativa, tudo que estava sendo produzido ali, envolver essa criatividade, né? Sim. E aqui a gente tem uma das estilistas que prosperaram nesse período, que ficou famosa como a Lucille. Ela se chamava Lady Duff Gordon, que se tornara conhecida criando o traje de Lily Elsie para a Viúva Alegre em 1907. Estava trabalhando, né, com Paul Poiret sobre um tema romântico oriental. Mais uma vez, uma das falas, né, do James Laver, e a roupa e a moda. Esse chapéu dela super, né, começo do século mesmo, né, esse chapelão gigante. Sim, até a face dela nessa foto é bem começo do século, né, esse bem olhar, murcha. Né, total. Bem murcha. A roupa dela, né, tipo, muitos babados, bordados, nervuras. E a Lily Elsie, ela foi uma atriz de teatro. Ela vai fazer essa peça chamada Viúva Alegre, com o figurino elaborado pela Lucille. A Lucille vai ficar conhecida bastante por essa roupa. E ela está usando um costume, a Suite, que é uma região no Egito. Então é como se fosse uma roupa oriental. Então a gente já vê essa coisa orientalista em 1907. E é engraçado pensar que o orientalismo, ele é uma moda muito forte no século XIX, no começo do século XIX, no começo. E depois ele, claro, o século XIX ele se desdobra em vários outros orientalismos, como o japonismo, enfim. Mas no século XX, no começo do século XX, isso volta, né? E o James Laver vai falar que é por causa da dança do Nijinsky. E aí a gente vê outra foto dela também, da Lily, com a roupa da Lucille, bem parecida com o que a própria Lucille estava usando, né?
esse chapelão. E aqui a roupinha dela já é muito parecida com aquela moda império. Sim, parece meio que uma busca, né, pra uma coisa grega, né, pra uma coisa clássica, organizada, uma ordem, né, ela com aquela roupa toda de oriental, né, e aí ela volta pra esse clássico. Sim, talvez até mesmo porque isso também é um momento onde começam, né, os embates dos sufragistas, né, então já é uma libertação do corpo, né. No século XX, começo do século XX, a gente tem revoluções na arte, né, e a gente começa a falar dessas vanguardas históricas, desses artistas dentro de movimentos, né, que criam coisas muito diferentes, muito questionadoras. E uma dessas coisas, né, é, por exemplo, o expressionismo, que a gente entende aqui como no sentido ampliado, né, o que o Matisse fazia, ele estava no movimento dos Fauves, que era os fauvistas, conhecidos como as feras, que usavam a cor, né, de uma forma livre. E aí ele vai fazer esse retrato, né, de mulher com chapéu. A gente vê que o chapéu dela é inclusive bem parecido com o que se usava na época, no começo do século. Então, mas o que muda, na verdade, é uma paleta. A paleta dele é completamente não realista. Ele busca retratar ali os sentimentos, as coisas que o retratado passa para ele. Então é uma arte completamente diferente. A gente vê que o expressionismo, essa técnica, ela surge na Alemanha, no começo do século, né, mas ela vai se desdobrar para a França e para outros lugares. Essa que é a moça que foi considerada verde? Que não existia? Não, foi essa pintura, falaram que foi jogaram um balde de tinta na cara do público. Porque foi tão inovadora, assim, né? E ela, inclusive, assim, não foi tão inovadora porque ele nem questiona tanto essa coisa da vestimenta, né? E você vê que ela tá uma mulher normal, só muda as cores. Sim, Quem vai questionar mesmo esse posicionamento da mulher, do corpo, é o Picasso, que vai trazer esses corpos deformados, né, geometrizados, que é muito característico da obra dele, baseado nas máscaras africanas e na obra do Cézanne, né, que tem essa ideia da geometrização da natureza, das formas. Então ele vai visitar os prostíbulos, nada diferente do que se fazia no final do século XIX, né, com Toulouse, mas ele vai trazer esses rostos completamente deformados e alongados e estilizados, né, que não tem nada de real aí. A mulher aqui, essa última, parece o Exorcista, no primeiro plano, né? Ela tá de costas, mas a cabeça tá de frente. Né? Nossa, é verdade, eu nunca tinha reparado isso. Pra além dessa questão, né? Óbvio que tem mil questões de revolução aí nessa arte dele, né? Construção de planos, enfim, paleta. Mas, assim, o que interessa pra gente é esse corpo. Esse corpo completamente geometrizado, né? É um corpo sensualizado, né? O Picasso é conhecido por fazer mulheres sensuais, interesse pelo corpo feminino. Essas são as máscaras que serviram de referência para o Picasso. E essa mulher dele, que é a mulher com a guitarra, já é de uma fase cubista. O cubismo ele dura até 1914. O Les Demoiselles é um quadro que a gente chama de proto-cubismo, é um quadro que não é cubismo, mas ele é um pré-cubismo, algo que ele já começa a geometrizar, já pensar nessa deformidade. E o Mulher com a Guitarra, a gente quase não vê uma mulher aí, né? Pelo fato dele completamente desconstruir esse corpo. Então a mulher na arte, a mulher dessa arte moderna, ela é desconstruída, né? Ela é um corpo moderno, um corpo fragmentado. E aí o cubismo ele termina em 1914 com a guerra. Então aí depois a fase do Picasso, né, que é essa fase posterior, ele vai continuar pintando mulheres deformadas, e a gente vai ver isso mais pra frente. Que vem bem a calhar, né, com esse momento das lutas das mulheres pelos direitos de voto, né, por ser olhada não como aquele corpo perfeito, aquela forma, como uma estética de que você é donzela, você é feita para casa, né? Como a gente falou nos podcasts anteriores sobre o século XIX, né? Ela vai pra rua, ela trabalha, ela tem sua vida. E ela é desconstruída. Né? Exatamente. Né? Como na arte. Isso é uma boa visão. E assim, só pra fechar, só pra falar que eu não falei, a gente também tem nessa arte a arte abstrata, que simplesmente não significa, não quer, significa assim alguma coisa, mas não quer representar alguma coisa, não é uma arte figurativa, né? Então Kandinsky faz em 1910, né? Na mesma época em que estava tendo aquela silhueta em S, aquilo tudo ali, questionando, e a gente vai começar a ver o Poiret, né? Essa galera toda produzindo uma moda diferente, concomitante a essa arte questionadora, né, do Kandinsky.
Isso é muito interessante, ver como as coisas se combinam, né? Como as coisas se encontram. A impressão que eu tenho é que às vezes tudo explode em 1910. Muita coisa, né, acontece. Então, gente, vamos terminar por aqui essa parte sobre Arte Nouveau e vamos continuar com os desdobramentos desse período no próximo podcast com Paul Poiret. Obrigado por nos assistir e não esqueça de curtir a gente aqui no YouTube e nem de seguir a gente no Instagram, @Tarsila Grita. Obrigado, até a próxima!